desde o seu instante conceptual, ao se destacar do psiquismo divino, o princípio inteligente já traz em si os germes das sensibilidades etéricas, intrínsecas às íntimas paisagens menimônicas, nas quais se desenvolvem as aptidões concernentes ao seu contínuo e irrefreável evolver. Edificam-se as propriedades equivalentes ao objetivo pleiteado e institui-se a capacidade de memorizar as experiências por que passa, a fim de sintetizá-las e de aplicá-las em quaisquer outras situações ou circunstâncias futuras. Essas experiências adquiridas se transformam em conhecimento transcendente e em valores imperecíveis consecutivamente. Nesse processo, o princípio inteligente se une a outros princípios inteligentes, cujos anseios volitivos se assemelham aos seus no decurso germinativo do desiderato vivificante. Por meio dessa união, individualizam-se, aprimoram-se e se iluminam, expandem-se e evoluem subsequentemente rumo ao seu fanal, ser um com a totalidade. Eu sou Sebastião Camargo, começa agora mais um programa Exemplos Não Nos Faltam, o último da terceira temporada, com 20 programas. A nossa gratidão a vocês, net espectadores, que são a causa do nosso existir, a Aline Gonçalves, que nos conduzem até vocês. E a nossa gratidão às emissoras parceiras, às empresas parceiras, aos corações solidários e fraternos que nos ajudam na propagação e na manutenção desse propósito de espalhar a mensagem que ilumina, que esclarece, gerando estímulos para a libertação. Enfim, a tudo e a todos os seres, em nome do Cristo, em nome de Deus, a nossa eterna gratidão. Esse texto que lemos faz parte do segundo livro, O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz no Mundo. À luz do mundo. Então vamos tecer alguns comentários acerca desse texto e depois vamos desenvolver o tema. E se você se interessar por ele, fique conosco até o final desse programa e, quiçá, possa rever desde a origem do primeiro programa até este para entender o enredo em maior completude. Então, desde o instante conceptual, desde a nossa origem conceptual como princípios inteligentes do universo. Então, ao destacar-se ou ao se destacar do psiquismo divino, quando nós emergimos desse psiquismo divino, desse oceano de amor, o princípio inteligente já traz em si, em seu íntimo, os germes das sensibilidades etéricas intrínsecas às íntimas paisagens menimônicas, nas quais, nessas íntimas paisagens, se desenvolvem ou se desenvolverão as aptidões concernentes correlacionadas ao seu contínuo e irrefreável evolver. Ficou claro? Quer que retomemos? Vamos lá. O Espiritismo trata da origem, da natureza e da destinação dos espíritos. Mostra-nos de onde viemos, como viemos, por que viemos, qual o objetivo da nossa estadia por aqui, para onde e como iremos para o imensurável. Então, desde o nosso instante conceptual, eu, você, todos nós, quando nos destacamos do psiquismo divino, de um oceano que nós chamamos de a vitalidade no Evangelho. Então, como princípios inteligentes, nós já trazemos em nós os germes das sensibilidades etéricas e dos valores eternos. Estão intrínsecos às nossas íntimas paisagens menimônicas.
nos mais íntimos espaços mnemônicos. Que são esses espaços mnemônicos? Onde vamos desenvolver as aptidões concernentes ao nosso contínuo, porque é uma evolução contínua, irrefreável evolver, porque é contínua e não tem como parar. Nada para, tudo é movimento. Edificam-se, desse modo, nessas instâncias, nessas paisagens íntimas, edificam-se as propriedades equivalentes. Equivalentes a quê? Então, equivalentes ao objetivo pleiteado. E institui-se a capacidade de memorizar as experiências porque passa. Porque vivenciar experiências e não ter capacidades de memorizá-las, quase de nada serve. A fim de sintetizá-las, quando necessário, e de aplicá-las em quaisquer outras situações ou circunstâncias futuras. Por isso que nós estamos sempre revendo o nosso passado para melhor qualificar o nosso presente, a fim de edificar mais nobremente o nosso futuro. Então, essas experiências adquiridas se transformam em conhecimento transcendente, porque desde os instantes conceptuais dessas experiências, todas elas vão transmutar-se e vão culminar em valores imortais. Então, essas experiências adquiridas se transformam em conhecimento transcendente e em valores imperecíveis. Então, conhecimento transcendente, o que nós chamamos de, nos corpos de evolução, chamamos de mental superior. E em experiências imperecíveis, no emocional superior, e dos quais, de ambos, que formam o coração no espírito, vão surgir o que nós chamamos de valores eternos, virtudes, valores imortais. Assim, consecutivamente, tudo isso vai acontecer. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, no início, o homem, quando chegamos ao estágio hominal, só possui instintos. Toda a bagagem dos conhecimentos primevos sintetizaram-se nos instintos. Mais avançado, o homem possui sensações. Os instintos transmutam-se em sensações. Mais instruído, o homem possui emoções. As sensações se transformam em emoções. Mais purificado, o homem possui sentimentos, emoções que se transformam em sentimentos. No ponto mais delicado do sentimento, após transformar-se em pensamento, em inteligência intelectiva e inteligência emotiva, o ponto mais delicado é a inteligência espiritual. Surge o amor no mental e no emocional superiores ou abstratos. Surge o amor que reúne e condensa. Quem é esse amor que reúne e condensa? As virtudes, as intuições, que num foco ardente forma o que nós chamamos de superconsciência, o reino de Deus em nós. Então, essas experiências adquiridas se transformam em conhecimento transcendente e em valores imperecíveis consecutivamente. Nesse processo, o princípio inteligente se une a outros princípios inteligentes. Eu, você, todos nós nos unimos por nossa vez, cujos anseios volitivos, os anseios que direcionam a nossa vontade, se assemelham aos seus e no decurso germinativo do desiderato vivificante.
Então, nesse processo, eu, você, todos nós, desde o nosso estado conceptual como princípio inteligente, nos unimos a outros princípios ou a outros seres em dias odiernos, cujos anseios, nosso e deles, de acordo com a nossa vontade e nosso processo evolutivo, se assemelham no decurso germinativo do desiderato vivificante que pretendemos. Por essa união, por essa parceria, individualizam-se, porque individualizar-se é a soma de dois ou mais, e além de unir-se nesse processo individualizatório, ou por meio do qual nos individualizamos, nos personificamos, aprimoram-se todos os elementos que participam dessa individualização e se iluminam, que é o estágio no qual nós vamos nos perceber um com a totalidade que nos integra. E além de iluminar-se, expandem-se, porque no processo iluminativo nós vamos agregando valores imensuráveis em nosso processo, em nossa consciência. Expandem-se e evoluem subsequentemente. Então, nós vamos expandir e conquistar degrau a degrau a nossa plenitude. Rumo ao quê? Rumo ao seu fanal. Qual esse fanal? Qual essa fatalidade? Ser um com a totalidade. Vamos fazer o trajeto agora bem na câmera lenta. Então, se no início, eu, você, éramos apenas um princípio inteligente, solitários. Por mais que esse princípio inteligente se refine, se depure, porque ele não aumenta e nem diminui o seu tamanho, se não unir-se a outro no processo, ou a outros no processo de individualização. Então, como princípios inteligentes, ele se aprimora nessas instâncias mnemônicas, nos seus valores intrínsecos, mas ele não aumenta, porque esse aumentar é quando ele se une a outro. E quando dois ou mais se unem, intencionam-se ser um com a totalidade que os integra. Essa totalidade que vai integrá-los chamamos de amor-substância, no qual eles vão transformar-se, porque ao ser integrados nessa estrutura, cujo nome se dá amor-substância ou matéria elementar, eles vão ser um com essa totalidade mais ampla. E essa totalidade do amor-substância, unindo-se em duas unidades ou mais dos elementos que a compõem, vão formar ou transformarem-se na unidade subsequente, que é o éter cósmico. E nesse éter cósmico que os integra, eles vão ser um com essa totalidade na qual agora, se antes aprendeu a ser matéria-prima, no amor-substância, agora vão aprender a memorizar, a desenvolver esses potenciais mnemônicos, para memorizar as experiências. Em linhas gerais, no éter cósmico, estão contidas todas as memórias de todas as experiências do cosmos, as quais vamos memorizar, as que nos interessam para a experiência subsequente, que é transformarmos-nos na união, na soma das experiências, no que nós chamamos de fluido cósmico. E esse fluido cósmico que nos integra, percebe-se com a nossa parceria, todos nos transformamos ou nos transformando em um, ou ser um com as unidades do fluido cósmico, que por sua vez vão transformar-se para ser um com a matéria mental, as unidades componentes desse fluido cósmico.
E esta matéria mental, que transmuta e integra esse fluido cósmico, por sua vez, metamorfoseia-se em energia mental, para, na sequência, composta matéria mental por seres vivos incontáveis, integrados nela, agora eles se comportam como um na matéria mental, assim como na energia mental, que é um processo de sutilização da própria matéria mental para transformarem-se no que nós chamamos bioenergia, a energia que vai gerar, nutrir e mais tarde organizar e manter a vida em todas as suas expressões. Então, a cada etapa, nós nos unimos a outros para ser um com a unidade que nos integra. E esta matéria mental, energia mental, bioenergia, vão gestar os infracorpúsculos, o bóson de Higgs, o quanto de energia, por exemplo, na física quântica, o bóson de Higgs na física clássica. Com esses elementos que vão integrar inicialmente a bioenergia para gestar a vida, esses infracorpúsculos somados a outros vão formar os infra-reinos, reinos infinitamente pequenos no mundo quântico. Esses infra-reinos, o reino inteiro, vão formar, por exemplo, junto com outros infra-reinos, o que nós chamamos de neutrinos, de leptons e de outros elementos do mundo subatômico. E assim formando os sub-reinos. Esses sub-reinos, somando-se a outros sub-reinos, vão formar os intra-reinos, vão culminar-se nos quarks, que se unem para formar os nêutrons, compondo assim o centro vital, o núcleo atômico, ou no núcleo do átomo em formação. Centro vital que vai transmutar-se em prótons, no processo de metamorfose e aformoseamentos, e depois, por sua vez, esses prótons em elétrons. E com isso, compondo o que nós chamamos de intra-reinos, elementos intraatômicos, nêutron, próton, elétron, compondo o universo átomo, sendo um com a totalidade consciencial atômica. Elétrons esses que, ao sutilizarem-se no processo de evolução, iluminação e expansão consciencial, formam os fótons, que, ao unirem-se, formam o nosso magnetismo ou a lei que organiza e mantém o átomo. Esta lei é o que nós chamamos de energia vital. A lei. Mas esses átomos vão se unir a outros átomos sob a regência dessa lei, e esta união molecular ou atômico-molecular é o que chamamos de fluido vital, o elemento que vai nutrir a vida, sob a gerência da lei que organiza e mantém a própria vida. Então, cada estrutura menor transmuta-se pela união e somatória das experiências e a sua expansão e aprimoramento consciencial, a unidade seguinte. E a consciência da unidade seguinte, como nós falamos do átomo, é a soma dos elementos mais aprimorados dentro da estrutura, formando a diretoria, a consciência do próprio átomo. E assim, esses átomos são integrados nas estruturas moleculares ou compondo as estruturas moleculares e formando o universo consciencial que as direcionam,
que ainda permanece como a lei, a energia vital que organiza e mantém essa vida em formação. Essas moléculas se unindo na formação da célula, ainda a lei, energia vital, organizando e mantendo as estruturas celulares, que se comportam como um na unidade consciencial dos tecidos, que se comportam como um na unidade consciencial dos órgãos, que vão se comportar como um na estrutura complexa dos sistemas, que vão se unir porque são seres interdependentes desde o instante conceptual, e agora sistemas interdependentes vão se unir para formar um, o ser do corpo, ou o corpo, o universo biológico. Está muito complexo? Basta você rever a fita. Reveja o programa. Até aqui. Não vamos repetir de novo para não ficar cansativo. E agora, esse corpo, todos os elementos que o compõem, porque esse é o corpo do homem. O homem é um pequeno mundo, mas não é só o corpo. O homem é um pequeno mundo, o diretor desse pequeno mundo é o espírito, que é a sua totalidade consciencial, a fração como centro da consciência individual do homem é a alma, pertencente a esse espírito, mas não é o espírito na totalidade, é apenas uma fração, o centro consciencial. E esse homem é composto desse corpo biológico, do corpo perispiritual que nasce deste, porque a transmutação de todo o energismo do corpo, que é regido por essa energia vital como lei, vai elevar-se a um degrau transformando-se em instintos, depois em sensações, emoções, sentimentos e tudo aquilo que falamos até o universo das virtudes. Então, o homem, a unidade consciencial, que nós chamamos de personalidade humana, corpo biológico, corpo perispiritual com suas camadas, desde a mais simples, triplo etérico ou modelo organizador biológico, até o corpo que nós chamamos de mental concreto. Isso pertence ao ser humano, o ser pensante, que é o ser humano, a alma encarnada. A área dos instintos, que é a destinação de todos os elementos físicos, chamamos de mente subconsciente, a primeira que é criada. E essa mente subconsciente está ligada diretamente ao cérebro primitivo, que é o cerebelo, aqui no bulbo raquidiano. Mais tarde, nós vamos construir o campo intermediário, que é o cérebro emocional, a área límbico-hipotalâmica, e depois a área nobre, o neocórtex, que seria o equivalente aos corpos de evolução. Então, se aqui temos o bion mais diretamente ligado ao cérebro primitivo, ao perceptum, ao cérebro emocional e ao intelecto, ao neocórtex, ou a dimensão que vai compor os corpos de evolução. Porque todos esses elementos do corpo orgânico vão transmutar-se em elementos perispiríticos, que depois vão transmutar-se nos elementos dos corpos de evolução. Elementos que gerenciam o modelo organizador biológico ou compõem e gerenciam o modelo organizador biológico, gestam depois, porque só desce quem subiu, pode gestar o corpo biológico ou transformar-se no. E, ao mesmo tempo, evoluem-se até se transformar nas consciências instintivas que vão compor, a partir dessa consciência instintiva, o que nós chamamos de percepções e memórias, formando corpo dos instintos, sensações, corpo das emoções, dos desejos, até o mental concreto com o conhecimento sintetizado, o poder imaginativo, a capacidade criativa que é o pensamento, a memória, a somatória de todas as experiências.
Então, ser um com a totalidade, o ser humano, o corpo físico sendo um com a totalidade perispiritual, que vai ser essa totalidade desde a mente subconsciente, a mente inconsciente, a mente consciente, que é o mental concreto. Agora, todos eles vão transmutar-se em virtudes para ser um com o mental superior, com o emocional superior, com o corpo intuitivo, o corpo celestial. E agora, chegando ao reino de Deus em si, todos eles, ou a alma que lá se achegou, levando o seu rebanho, pode olhar para trás e dizer àqueles que não conseguiram acompanhar todo o processo de iluminação e expansão consciencial, dizer a esses seres, quando atravessar a fronteira do mental concreto para o mental abstrato e se transformar em virtudes, serem integradas ao Cristo interior, dizer para os que ficaram na retaguarda: sigam-me vós, porque eu já sou igual a Ele, Cristo interno. Sede vós iguais a mim. Já não sou mais eu quem vive, é Ele que vive em mim. E ao mesmo tempo Ele pode dizer: eu estou em vós, almas que se integraram a mim. E eu no Pai, e Ele em mim. Somos um. Ser um com a totalidade espírito, inicialmente. E agora, esse espírito que integra todos os Cristos, que integram todas as almas, como centro consciencial de cada personalidade, que tinha não só a mente concreta, ou a mente consciente, a mente subconsciente, a mente inconsciente, corpo perispiritual e biológico. Todo esse universo como laboratórios. Por isso que ninguém consegue evoluir sem se relacionar, sem unir-se a outros seres para produzir ou construir algo maior. A ponto de não só percebermos essas informações na ciência acadêmica, a união de átomos construindo moléculas que trabalham na confecção dos nucleotídeos, por exemplo. Nucleotídeos que trabalham promovendo essas moléculas e transformam-se, transmutam-se no RNA, que, por sua vez, promove os nucleotídeos, que promove essas estruturas moleculares que integraram as atômicas, edificando o DNA. Então, assim como o cérebro físico compõe o cérebro espiritual, que é a mente, a própria mente, segundo Emmanuel, que é o cérebro espiritual, compõe a superconsciência, o âmago, que é a mente, que nós chamamos de mente abstrata, o reino de Deus em si, onde, na realidade, tudo é mental, mas tudo é. Então, não há a menor possibilidade de pensar, raciocinar, etc. Porque ali já somos o que antes apenas sabíamos. Então, ser ou saber e ser. Então, ser um com a totalidade. Agora, no sentido cósmico, esse espírito vai unir-se a outro espírito para transformar em si no que nós chamamos de anjos. E esses anjos, unindo-se a outros para formar os arcanjos. Tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou por ser átomo. Mas não para no arcanjo. Arcanjos se unem para formar os querubins, unidades que os integram, que se unem para formar os serafins, até remontarem nos Cristos, construtores de mundos, que se unem para formar os sistemas solares, que se unem formando constelações menores, que vão se unir para formar as constelações maiores, até culminarem-se nas galáxias,
galáxias que se unem para formar os universos, que se unem para formar as dimensões cósmicas, e todas unificadas, o tudo uno Deus. Entendeu? Ficou claro? Porque é mais ou menos por esse caminho que vamos começar a próxima série, ou dar continuidade a esta, porque será um desdobramento desses 20 episódios, trocando em miúdos essas realidades intrínsecas ao nosso próprio ser. Gratidão profunda a vocês, internautas, netespectadores, que são a causa do nosso existir, repetimos. A Aline Gonçalves, que nos conduz até vocês. A tudo e a todos os seres que de uma forma direta ou indireta nos estimularam e contribuíram para que esse instante, para que esse programa pudesse surgir, pudesse existir. Às emissoras parceiras, empresas parceiras, aos corações solidários e fraternos que nos ajudam na manutenção, na sustentação e na propagação da mensagem e o despertar da consciência. Então, aguardamos vocês. Agora serão reprisados a fim de melhor aproveitar o conteúdo, os 20 episódios. Enquanto isso, vamos produzindo novas realidades a partir do conteúdo também do segundo livro. Paz profunda a todos. Gratidão eterna. Namastê.